Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o Senhor bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto os estudos desta noite. Assim seja. Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações do legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escritos vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode um homem avaliar se está caindo ou se um amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-los em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. A gente estava terminando de analisar essa conclusão final sobre o intercâmbio mental. Eu vou ler mais uma vez. Não se trata do pensamento que busca acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo o diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial, e que uma pessoa sadia causaria repulso instintivo, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre da predominância do parasita espiritual. E mais se acerca psiquicamente da casa mental e da vontade do seu consolo. Então, no intercâmbio mental negativo que vem pelas influências sutis, você começa a trocar ideias constantemente. Tudo aquilo que você está pensando em realizar, o que às vezes você está fazendo alguma coisa boa, quando você menos espera, vem aquela lembrança, aquele pensamento. Muitas vezes um pensamento que você já reconhece que é negativo e você quer até se libertar dele, porque você está fazendo alguma coisa boa, mas quando você menos espera, o pensamento vem. E a maioria das pessoas acha que esse pensamento é dela. Não é dela. Está chegando até ela. Porque tempos atrás ele aceitou a sugestão negativa e começou a gostar disso, sabe? Para você ter uma ideia da intensidade com que a espiritualidade inferior trabalha, nos bombardeando de pensamento. Você vê o relato do livro Ação e Reação de André Luiz, em que o Luiz, que tinha a usura como seu defeito moral, junto dele foi colocado 11 entidades que também ficavam em nível inconsciente, que também gostavam da usura, para que ficasse bombardeando constantemente o Luiz nesses pensamentos. Então é uma atividade intensa que acontece. Outro livro que você pode ter como base é o livro Libertação, em que a obsidiada estava do lado dela com, acho que era 15 ou 11 ovoides, com pensamentos únicos no sentido de desestruturar a sua mente. E além desses ovoides, ela tinha mais duas entidades constantemente ligadas no seu campo mental, sugando energias e projetando ideias negativas. É assim que se processa a coisa, sabe? E toda vez que você vai ter uma vontadezinha de querer fazer algo diferente, quando ele percebe que você está saindo da sintonia, ele intensifica os pensamentos negativos que você tem comprometimento porque você gostou de acalentar isso na ideia. Então é assim que a coisa se processa, sabe? Você mantém o intercâmbio o tempo todo no mundo espiritual. Entendeu? É constante esse intercâmbio, seja do lado positivo ou negativo. A gente tem o tempo todo isso aí, trocando essas ideias. Entendeu? E quando aquilo que você gosta, ele consegue perceber
e intensificar, a coisa vai ficando cada vez mais comprometedora. Assim. A gente precisa entender muito bem, como eu falei a semana passada, essa palavra, o gosto. Assim. Porque o gosto, ele é o resultado final da complementação de um hábito que eu tenho. Todo hábito que eu tenho, ele é composto de desejo, de comportamento e de uma recompensa. Então, tudo aquilo que eu sinto recompensa, que ativa esse sistema meu, que está no meu sistema nervoso, e eu sinto o prazer da recompensa, é o que a gente chama de gosto. Toda sensação que vem de fora para dentro, que é percebida por mim, seja lá qual órgão do sentido que eu vou estar usando, e que me gera o estímulo da área de recompensa e eu sinto prazer com aquilo, está o meu gosto. E esse gosto, que é um processo cerebral que você está tendo, entende? Ele nasce de algo que é um pensamento que te gerou aquela representação daquele gosto. E esse pensamento a gente chama de desejo. Desejo é eu querer repetir uma experiência que eu gostei dela. Desejo é o gatilho do hábito. Quanto mais eu desejo, quando eu sinto a recompensa que eu estou tendo daquilo, mais prazer eu vou ter. E da coisa, elas andam juntas, sabe? E a gente precisa compreender isso com profundidade. Porque aquilo que você gosta, que é negativo, você vai sentir cada vez mais o desejo, porque a espiritualidade inferior vai intensificar isso em você. E isso é tão gritante, sabe? Que a pessoa que é invejosa, quando ela sente a inveja dela sendo satisfeita, isso é representado como um gosto, porque você sente prazer quando a sua inveja ela é realizada. É como o Pedro Calabres fala, sabe? A inveja, esses sentimentos que a gente tem, são sentimentos viscerais. Você sente nas suas vísceras. E o que é mais interessante é quando o seu objeto da inveja, ele não é satisfeito, você sente a angústia da dor, que é registrada isso na ressonância funcional através da região do cingulado posterior dorsal, que ela acende quando você não tem a sua inveja satisfeita. Então isso é muito importante a gente saber disso, sabe? Porque a gente achava antigamente que os nossos sentimentos faziam parte de alguma outra coisa que não era no cérebro da gente, que não tinha atividade orgânica, como está documentado isso hoje em dia. Então tudo aquilo que eu gosto, eu preciso analisar, para que eu veja que desejo eu estou tendo para realizar isso que eu gostei. Porque a espiritualidade vai ficar o tempo todo te induzindo a praticar coisas para que você entre no hábito. E o hábito, como você sabe, ele é um processo automático, como a gente vai estudar isso aqui hoje. Então, toda vez que ele está intensificando aquilo que você está gostando, sentindo prazer, e você repete, quanto mais eu faço isso, mais o hábito vai tomar conta da minha vida. E quanto mais o hábito toma conta da sua vida, menos você é uma pessoa consciente. Porque o hábito ele vem do teu subconsciente. Se está do subconsciente é porque não está no consciente. Entendeu? Então é desse jeito que eles trabalham. No começo, você acha até legal, sabe? Depois a coisa começa a se complicar. Isso vale tanto para problemas físicos como problemas morais. Acho que todo mundo já deve ter tido um gostinho aí de um vício físico, né? Beber, fumar, comer, essas coisas assim, né? Sexo, e assim por diante. Assistir programa de televisão negativo, só tem sangue, só tem violência, só tem coisas deprimentes, entende? A pessoa fica ansioso, querendo chegar àquela hora para sentir prazer com coisa negativa. Acho que todo mundo já teve isso, sabe? E você vê que quanto mais esse hábito vai se enraizando em você, mais você fica dependente dele. E quando você não satisfaz aquilo, você sofre. E quando você sofre,
é porque você não está realizando o sistema de recompensa que vai estar no teu núcleo accumbens, e você está sentindo a dor e o desconforto daquilo que não está sendo realizado, porque a angústia da dor está sendo registrada no teu cérebro. Então, isso acontece com qualquer ser pensante. E é esse gosto que ele vai cada vez mais intensificar. Ele cada vez mais ele vai tomando conta da sua casa mental. Casa mental, que é o nosso cérebro. É onde a mente se repousa, que é o cérebro da gente. E aqui é o que a gente vai estudar hoje. Para que você entenda como funciona o teu cérebro com a tua mente que está usando os departamentos que existem no teu cérebro como um todo. Então a gente precisa compreender isso para que eu saiba como agir comigo mesmo para vencer as dificuldades que eu mesmo criei para mim. Quando eu deixei que o gosto tomasse conta e eu formasse um hábito degradante. Então a primeira coisa que a gente vai ver na casa mental é o primeiro andar do pensamento quando nos chega. No primeiro andar situamos a residência dos nossos impulsos automáticos. Simbolizamos o sumário vivo dos serviços realizados. Aqui reside o hábito e o automatismo intrínseco do eu, que já foi adquirido, virtudes, vícios e dívidas. Isto forma o nosso subconsciente, nosso primeiro impulso, o que já conquistamos. Então, toda vez que você está realizando aquilo que você gosta, você está vivendo a sua casa mental, o primeiro andar dela, que é o seu subconsciente. Isso é de suma importância para a gente. Porque o que a gente mais vê as pessoas na sua vida cotidiana é ir atrás daquilo que vai realizar seu gosto. Eu só vou ficar feliz disso, eu uso essa palavra, entendeu? Quando eu conquistar a minha casa, quando eu conquistar a minha roupa, quando eu conquistar meu celular, quando eu conquistar aquilo outro. Essa conquista que eu estou dizendo que só vou ser feliz se eu conquistar, é onde está meu gosto. Eu vivo para realizar esse gosto. E aí a gente vai se comprometendo, porque ninguém veio na Terra para realizar seu gosto. A gente veio na Terra para realizar a vontade de Deus. Não é isso que você fala no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando eu digo que é para realizar a vontade de Deus, o meu gosto está no meio disso? Não está. Não está. Porque qual é a vontade de Deus para cada um de vocês? Vocês já procuraram saber qual é a vontade de Deus para cada um? É a vida que cada um tem. É o corpo que Deus lhe deu. É a família onde você nasceu. Com os pais que você tem. Os irmãos que você tem. É o ambiente que você nasceu, no país que você está vivendo. Essa é a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Por isso que a gente fala que um dos pilares da saúde espiritual é eu ter aceitação que a vida está me dando. Toda vez que você reclama do seu corpo, da sua família, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus parentes, do meio social onde você está, das pessoas que você convive no seu trabalho, daquilo que você está realizando no seu dia a dia, e você está reclamando, você está recusando a vontade de Deus. E está recusando porque você gostaria que fosse diferente. Do verbo gostar, onde está o gosto. Ninguém vem aqui para realizar gosto. A gente vem aqui para realizar a vontade de Deus. E é justamente o que a gente não faz. Porque a gente não aceita a vontade dele com a vida que ele está dando para cada um de nós. A gente reclama de tudo e de todos. E aí a gente vai fazendo a vontade de quem, se eu não estou do lado de Deus? Jesus falou que a gente tinha só dois senhores. E amar um e detestar o outro. Se eu não estou com ele, eu estou com o outro. E o outro você já sabe quem é.
Agora, quando você prova do que é negativo, que vai te explorar cada vez mais, quando você sente a exploração no seu corpo, você fica incomodado. E ainda vem com o desculpismo, do sentimentalismo. Eu não sei porque é que eu sofro tanto. Eu não sei porque é que eu estou passando por isso. Como se você fosse um inocente, que estivesse realizando a vontade de Deus, e por estar realizando a vontade de Deus, Deus ainda estivesse te castigando. Cabe isso na consciência de alguém? Tem lógica e tem coerência isso? Então a gente vai se entregando para os nossos hábitos. A gente vai se entregando para o nosso automatismo. Que é isso que a entidade está fazendo no intercâmbio mental. Gerando um automatismo daquilo que você gosta para que você sinta a área de recompensa, lhe dando prazer e que você continue fazendo cada vez mais, para que você entre com esse hábito, com esse automatismo no teu subconsciente. Sabe o que é que o Manuel Filomeno de Miranda fala disso aí, dessa casa mental de André Luiz, desse primeiro andar? É onde a espiritualidade inferior consegue implantar em nós chips mentais. Chips é um circuito integrado que é registrado por uma placa de silício ou alguma coisa parecida, que vai te trazer informação. No caso aqui, ele está formando um circuito integrado na tua área do desejo, te trazendo uma informação de algo que você gosta. E isso, esse pensamento que ele está projetando em você, porque todo pensamento tem uma ideia, uma emoção e um julgamento, começa a falar alto no teu subconsciente, ocupando aquilo que você está fissurado em realizar e que você nem para analisar. Porque você só vai parar para analisar quando você se tornar um ser consciente. E até você se tornar um ser consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Palavras do Jung, não é minha não. É isso que acontece. Você deixa a coisa tomar conta de você, gera esse automatismo, você se entrega para ele e a coisa vai criando junto. E quanto mais você repete, mais aquilo se intensifica. Do ponto de vista científico, esse hábito, ele ficou muito bem documentado numa experiência chamada reflexo de Pavlov. Ele fez em cachorro. Ele granulou a glândula salivar dos cachorros, e toda vez que ia dar um alimento, ele tocava uma campainha e dava alimento. Tocava a campainha e dava alimento. Tocava a campainha e dava alimento. E ele registrava a saliva, a intensidade quando estava saindo, com a campainha e com o alimento. Depois de um tempo, ele só tocava a campainha e a saliva já vinha, porque o cachorro sabia que ia vir o alimento depois. A campainha não dá prazer nenhum para o cachorro. Mas era justamente onde ele era estimulado, para que ele tivesse o desejo dele realizado, ele sentisse o gosto de comer. É a mesma coisa que acontece com o cérebro de cada um de nós, sendo estimulado com ideias negativas, que vão me trazer emoções que não são construtivas, com julgamentos que não são edificantes, para que eu continue sentindo o prazer daquilo que eu quero que se realize. É por isso que uma pessoa, quando tem inveja e sente o objeto da inveja dele sendo realizado, ele sente o prazer, só porque viu a inveja dele ser realizada. É o reflexo do Pavlov. Quando ele não sente o desejo dele realizado, ele vai sentir a angústia da dor por não estar recebendo o prazer de ver o outro que ele está querendo que seja prejudicado. Tudo está aqui na sua casa mental do subconsciente, que é o primeiro andar, é o primeiro impulso que chega a cada um de nós com qualquer ideia que você está recebendo. Todos nós, antes de se tornar consciente, passa pelo subconsciente. Por que isso?
Porque o animal irracional, ele não tem consciência. Ele vive do instinto, ele vive do hábito, ele vive do automatismo. A gente traz isso do reino animal, com os instintos que a gente tem. Deus, quando nos deu uma consciência, é para que a gente analise o nosso subconsciente e faça escolhas melhores na nossa vida. A gente tem que parar de deixar de ser um animal irracional. Mas a gente gosta tanto de ser irracional, que uma grande parte da sociedade adora tomar bebida alcoólica para que fique com a sua consciência bloqueada. E ele seja um ser subconsciente para realizar seus prazeres e seu gosto. É por isso que as pessoas gostam de beber. Porque elas ainda estão mais do lado animal do que do lado espiritual. Eles anulam as outras casas mentais. Eles gostam de viver do hábito e do automatismo que lhe dá prazer. Então você, quando bebe, você está sendo um animal irracional. É por isso que a gente fala, o álcool por si só, não traz nada de bom para ninguém quando ele é ingerido. Quando você chega no livro Memórias de um Suicida, que você vê o Botelho chegar no sanatório, onde só tem espíritos em terrível demência, que nem falam, tudo andando num pátio, trombando no outro, sem falar nada, e ele fica estarrecido com aquilo. E ele ainda faz um comentário: eu pensei que aonde eu estava seria a região mais dolorosa que pudesse existir. Mas eu vejo que isso aqui é infinitamente mais doloroso do que eu vivi no sanatório, no hospital, quando eu estava me recuperando do suicídio. O que é que aconteceram com esses? Porque eu considerava que nós fôssemos os maiores réprobos da humanidade que possa existir. E ele fala: aqui, André, estão aqueles que poderiam ter feito escolhas diferentes, mas que não fizeram. Aqui estão aqueles que padeceram do fumo, droga lícita e ilícita, do alcoolismo. E em um outro livro, ele realça, Manuel Filomeno de Miranda, que as deformidades no corpo espiritual são equivalentes entre os usuários de droga, o do álcool e o dos desvios da sexualidade. Coisa que a gente diz que é normal, mas não tem nada de normal, porque normal é o que segue a lei, a norma é o que segue a lei de Deus. É comum, porque nós somos seres ainda muito animais, e a gente gosta de ser desse jeito. A espiritualidade inferior, que está radicada aqui no meio de nós, nessa camada que a gente chama de camada densa, do umbral, entendeu? Eles estão aqui porque eles querem reviver o gosto que eles tiveram quando estavam encarnados. É por isso que eles ficam aqui no meio da gente, procurando alguém em que eles podem e devem influenciar, para que, sentindo o vício que está no cérebro dele, eles compartilhem a emoção do que é negativo, dividindo isso com eles. Vê o livro Ação e Reação de Sexo e Destino de André Luiz? O Cláudio, quando vai tomar bebida alcoólica, o Moreira se justapõe tanto ao seu corpo espiritual que ele não consegue diferenciar uma coisa da outra. E depois que o Cláudio bebe, os eflúvios do álcool que está sendo absorvido por ele é compartilhado com o Moreira. E ele tem a ilusão de estar bebendo também, sentindo aquele mesmo gosto. É por isso que estão aqui, são inferiores. E estão convivendo com a gente. São dignos mais de compaixão do que a gente mesmo. Porque eles se acovardaram, não tiveram nem condição de se libertar dos prazeres que a carne dava, sem ter corpo. E fica querendo alugar um corpo para sentir um pouco desse prazer. Porque eles estão presos no hábito e no automatismo, gente.
Você, quando faz isso, você está se vinculando com esses irmãos. A morte continua, o que na vida eu construí. Do mesmo modo que a noite vai continuar, aquilo que eu convivi durante o dia. A natureza não dá salto, sabe? Você acha que você vivendo de vícios, quando você está indo atrás do seu gosto, de ser uma pessoa irracional, de viver do seu subconsciente, você acha que quando você morrer, só porque você é espírita, você vai estar nas colônias espirituais superiores? Grande engano. Você vai continuar com aquilo que você resolveu viver aqui na Terra. Eu não estou falando isso para que você tenha medo, não. Eu estou falando isso para que você se torne uma pessoa consciente. E é aí que está o importante da vida. Porque eu me tornando uma pessoa consciente, eu saio do primeiro andar e vou para o segundo. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Isto forma o nosso consciente, nosso segundo impulso, a aprendizagem terrestre atual, onde reside o esforço e a vontade. Nós precisamos se tornar pessoas conscientes. Porque vai ser se tornando consciente que você vai começar a qualificar as suas emoções. E você, quando está qualificando as emoções, você vai estar trabalhando esse sentimento. A consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valores dos meus atos. É isso que a gente precisa ser. Se tornar pessoas conscientes para que a gente eduque o nosso subconsciente. Você vai sentir o desejo para realizar o gosto, mas você analisando e julgando a sua realidade, fazendo juízo de valor com aquilo que você vai praticar, você vai fazer escolhas melhores. E é aí que está o bom da coisa. Sendo que para que você realizar isso, você vai ter que lançar um esforço para que a sua vontade seja pronta. Esforço que é energia para a minha vontade. Eu sempre fiquei me perguntando durante muitos anos na minha vida, de onde vinha essa energia, sabe? E depois de algum tempo pensando e refletindo, eu comecei a aprender que tudo na vida nasce da nossa afetividade. Nossos pensamentos nascem da nossa afetividade, as ideias que a gente tem. O esforço, que é a energia para a minha vontade, que é um atributo da alma, também vem do sentimento. E como vontade, é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa consciente ou subconsciente. A vontade diz respeito ao eu experiencial aqui, agora. O que eu estou fazendo agora reflete a minha vontade. E essa vontade consciente tem que ter energia para que ela continue sendo atuante. E o que vai dar energia para que essa vontade realize é um negócio chamado de fé. É a fé humana. Esse sentimento de convicção íntima do bom proceder do que eu sei realizar. É isso que vai estar dando energia e esforço para que minha vontade se dirija para o caminho do bem, fazendo realmente o que é certo. Então eu preciso educar o meu subconsciente sendo uma pessoa consciente, sabendo que aquilo que eu estou querendo realizar está ao meu alcance. É essa fé que Jesus falou para a gente, que remove montanhas. Porque é dela que vem a energia para que eu comece a fazer hoje, amanhã e sempre. E eu tornar os meus hábitos negativos em hábitos positivos. É aqui que está o X da questão, sabe? O esforço da vontade. São as conquistas atuais do que eu estou realizando aqui, agora. Se aqui, agora, eu digo que eu não consigo, não dou conta, não sou capaz, é porque eu entrei no auto-engano
por não reconhecer que está me faltando fé. Fé que está ao meu alcance. Porque Deus deu tudo o que a gente precisava para vencer nossas dificuldades. Imagina se Deus ia deixar você sofrendo sem ter a capacidade de realizar algo melhor diante do seu sofrimento. Esse já seria um Deus muito cruel. Então compreenda as ideias que nos chegam pelo nosso campo intuitivo, pelo nosso subconsciente, pela nossa maneira de viver aqui na Terra. Eles vêm e penetram sempre aquilo que está gerando um hábito e um automatismo. Mas eu, diante disso que está querendo ser realizado por mim, eu tenho que parar, pensar, refletir, usar minha consciência para que eu diga para mim mesmo: isso é edificante ou não é edificante? Um dos maiores exemplos que a gente tem para que você se torne um ser consciente são recados de Paulo, em que ele diz: na vida tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Põe essa frase na cabeça de você, porque tudo é permitido, tudo, qualquer coisa. É permitido até você se matar, se você quiser. Mas isso não convém, porque nem tudo me edifica. Vai me edificar quando eu realizo o bem para mim e para todos em minha volta. E eu só vou realizar o bem quando eu me tornar uma pessoa consciente, porque é essa consciência que vai entender e julgar a minha realidade. É essa consciência que vai fazer um juízo de valor dos meus atos. Porque essa consciência vai mostrar para mim o que eu devo e o que não devo fazer. E aqui já começa a vir outra palavra que é importante, que é o dever. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E geralmente o que eu devo é o que eu não quero. O querer é o meu gosto. O poder realizar é a liberdade que eu tenho daquilo que eu vou fazer. Mas o certo é a gente fazer o dever. E o dever que a gente tem que fazer é aceitar a vontade de Deus em nossa vida para realizar o que é certo, para realizar o bom para cada um de nós. Então que a gente saiba que o primeiro impulso que me chega diante de qualquer coisa que eu vou estar refletindo vai vir do meu subconsciente. E esse subconsciente que está em mim vai ser estimulado através dos meus padrões mentais que eu estou vivendo, tanto com pensamentos edificantes como pensamentos não edificantes. Porque o pensamento edificante está o meu anjo da guarda e os espíritos familiares mostrando o caminho do bem. O que não é edificante vai estar os espíritos simpáticos e os inferiores que querem me levar para o caminho do mal. Você que tem a sua consciência ética, que sabe a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, vai parar, pensar e refletir com esse discernimento para que tome a conduta correta. Porque o problema é seu, não é do seu pai, não é do seu corpo, não é da genética, não é do governo, não é do vento, nem é do tempo. É você e sua consciência. Se você age como um ser consciente, sabendo fazer a escolha correta, o progresso espiritual é seu, não é dos outros. Então que eu saia do desculpismo de querer botar a culpa no outro, de ficar dizendo eu não faço melhor porque o marido não deixa, a mulher incomoda, o filho perturba, é o pai que me tira do eixo, é o meu corpo que é debilitado, é a minha genética. Para de mentira. Se torne uma pessoa consciente. Veja que você tem condição, do ponto de vista espiritual, de fazer escolhas corretas e de educar seus vícios e suas paixões, reformular seu subconsciente para que você deixe nele só hábitos e automatismos positivos que vai enriquecer teu espírito.
Porque é para isso que a gente está fazendo aqui. Do mesmo modo que eu tive dificuldade para aceitar uma ideia negativa que se tornou um hábito, eu vou ter também o mesmo caminho para fazer algo positivo. Você vai gostar de estar fazendo alguma coisa que no começo não está te dando prazer? Não. Você não vai gostar disso. Mas à medida que você for trabalhando e sentindo a emoção dessa ideia nova, isso vai se tornar cada vez mais gostoso para você. Porque essa reformulação íntima que você está fazendo vai te trazer uma satisfação interior de você consigo mesmo, que a gente chama isso de felicidade. Enquanto que a satisfação exterior que vem de fora para dentro, alimentando o meu gosto, isso vai me trazer alegria. A alegria é tudo que é passageiro. Dá prazer? Dá. Instantâneo. Depois, acaba. É igual aquela pessoa que ficou 20 anos trabalhando para ter um carro novo. 20 anos. Você feliz quando tiver meu carro novo. Compra o carro novo, no outro dia já é um carro velho. Acabou a felicidade. Isso é alegria. Felicidade é uma satisfação interior que fica registrado em você, que é imovedora. A Anete Guimarães costuma fazer os vídeos dela em que ela definiu, através do trabalho de neurociência, a diferenciação entre a satisfação externa e a satisfação interna. Aquilo que vai te gerar satisfação interna é a aprendizagem e a superação. É você aprender coisas novas, estudando e exercitando, mostrando que você está se superando. E toda vez que você relembra a aprendizagem e a superação, essa área interna acende e você se sente feliz novamente. Coisa que não acontece com a satisfação externa, que é aquilo que dá alegria. Você olha para trás e aconteceu, e ficou por isso mesmo. Agora eu quero outra coisa. Então a gente vê as pessoas aqui na Terra se degladiando, se matando, para ir atrás de satisfações externas, achando que isso vai trazer felicidade. E não traz. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu ver só se eu entendi. À medida que a gente vai se modificando, trocando, né, os vícios pelas virtudes, a cada encarnação, a cada reencarnação vai se melhorando, então o nosso subconsciente ele vai se modificando para o positivo. Então vai chegar uma hora que um espírito mais elevado, ele não precisa estar naquela vigilância absoluta do não, isso é errado, eu vou fazer o certo. Ele já vai fazer o certo naturalmente. E sentir a felicidade, né? De estar o impulso já vai ser pelo bom. Isso, exatamente. E o melhor, que à medida que ele vai fazendo isso automático no caminho do bem, ele vai relembrando e sentindo cada vez mais feliz. E a casa mental modifica, continua com os 3 andares mesmo. Até eu adquirir a perfeição. Aí é uma só. Eu já sou perfeito. Eu não tenho mais que aprender, eu já aprendi tudo. Você vai evoluindo e a coisa vai se remodelando. Entendeu? É um processo gradativo. Muito bom. Mas bota logo nisso, porque presta bem atenção. A gente tem os 5 planetas, né? Primitivo, o que a gente está vivendo, né? De provas e expiações, depois tem de regeneração, depois tem celeste e depois tem um ditoso. A gente vai começar a entrar no de regeneração quando eu quero fazer o bem. No celeste eu já faço o bem. No ditoso eu só faço o bem. Entende? E aí você vai cada vez mais se sentindo feliz por estar se aproximando de Deus. Entende? Então a gente precisa trabalhar isso aqui. O esforço e a nossa vontade para analisar o nosso subconsciente. Isso diz respeito à nossa atitude humana. São conquistas atuais, com o pouco que a gente tem. Tá? Só de você ver, olha, digamos que a última encarnação minha foi há 100 anos atrás. Mais ou menos isso aí mesmo. Como era a humanidade 100 anos atrás? Olha o avanço que teve a humanidade nesses 100 anos.
Então, nesse corpo, qual é o estímulo que o homem tem? Se você fizer só do ponto de vista humano, você já vai evoluir um pouquinho. Mas aquele que tem bom senso, aquele que é prudente, aquele que aceita Deus em sua vida, ele não vai ficar resignado com esse segundo andar da casa mental. Ele vai ser uma pessoa prudente e vai andar no terceiro andar, que é onde temos a casa das noções superiores, indicando a eminência que nos cumpre atingir, isto forma o superconsciente. Todos nós temos isso. Todos nós, quando programamos nossa encarnação, a gente já estudou no mundo espiritual, a gente já trabalhou, a gente já se edificou lá, em tudo aquilo que a gente viu que precisava realizar aqui. Eu trago de lá para cá, cada um traz as instruções que dependem de cada um para vencer suas provas e vencer suas expiações. Eu não sei o que Marcelo programou para a encarnação dele, nem ele sabe o que eu programei para a minha. Isso não me dá o direito de querer dar palpite na vida dele, porque da vida dele ele é quem sabe. Dele eu conheço só a aparência, ele conhece a essência dele. Então ninguém tem que ficar dando palpite para que você faça isso, faça aquilo. A gente pode mostrar ferramentas para aquele trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos mostrando ferramentas para que cada um utilize essas ferramentas e faça acordar em você esse subconsciente. Depende do esforço pessoal de cada um. Você, para agir do ponto de vista superconsciente, você tem que esquecer você, humano, e enxergar você, espírito imortal. Pode falar. Voltou a Ana para falar, né, doutor? Pode falar. Isso é instinto da gente mesmo, né? Quando nasce, que não sabe desde criança. A gente é muito cobrado. Depois eu vim aprender depois de velha, que eu sempre fui cobrada. Com o que eu fiz nessa vida? O quê? Cobrada, quando você é bom, faz uma coisa, do que tu sem saber que está fazendo vontade, desde criança, assim, alguma coisa, eu sempre fui muito cobrada. Um grauzinho de areia que eu fiz até agora na minha existência. Por que a gente é cobrada, né? Porque você é boba, você é idiota, você é muito bundosa. Minha mãe chamava eu de bundosa, meio bondosa, né? Minha mãe falava, ai menina, não enche. Depois eu sonhei com ela, falava assim, ai, Ana, essa paciência que você tem, minha filha, continua tendo e tal. O povo cobra a gente, né? A nossa cultura, aqui no Brasil, é o que a gente chama, é a cultura da interferência. A gente sente prazer em interferir na vida dos outros. Quando eu falei que o Marcelo, ele vai reconhecer a essência dele, que eu só vejo a aparência. Quando eu falei que eu não tenho que dar imposição dele, deve fazer isso, aquilo, outro, entendeu? É isso que você está dizendo aí, a gente não deve se submeter a isso. Não, Eu sei a minha intimidade do que eu sou, e eu preciso aceitar como eu sou, com meus vícios, com minhas virtudes, para que eu, aceitando como eu sou, eu vá, como espírito imortal, acessar o meu superconsciente, porque lá vai estar mostrando a conduta correta que eu devo praticar, porque eu já me preparei no mundo espiritual para isso. Jesus, quando falou para a gente vigiar e orar para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto e a carne é fraca, é a mesma coisa. O nosso espírito de cada um de vocês aqui está pronto. Está pronto para aceitar seu corpo como ele é e tornar ele melhor pelo seu esforço? Está pronto para você aceitar o pai e a mãe que teve, porque é o que você merece, não o que você gostaria? Está pronto para aceitar o marido ou aceitar não casar? Também é uma opção. Sabe Deus das provas e expiações de cada um? Você está pronto para isso. Agora a gente precisa o quê? Se educar. E você vai encontrar isso aqui, ó. Só no superconsciente é que você encontra isso. Mas para você trabalhar e encontrar isso aqui, você tem que usar isso aqui que está entre parênteses, que não está no livro. Mas eu estou trazendo para vocês, porque esse aqui é o caminho de eu acessar isso. Então, o primeiro passo para eu me melhorar é enxergar as minhas dificuldades. Isso.
É olhar para mim. Isso. Aonde eu tenho. Aceito você como você é. Eu sou isso. Você olhando para você, vendo o lado positivo, vendo o lado negativo e vendo o que a vida vai estar te oferecendo para que você enxergue você participando nessa vida como uma vida sendo uma dádiva de Deus para que você vá para melhor como espírito mortal. Então, eu só posso vencer um problema quando eu conheço que eu tenho um problema. Você precisa se enxergar. Não é, os outros não vão te dizer. É uma coisa interior sua. Os outros vão ver sempre a minha aparência. Eu vejo a minha essência. E vai ser aceitando como eu sou que eu vou tomar condutas importantes como espírito mortal que eu estou sendo. E é uma coisa, como eu estou falando aqui, que o ser humano ele julga muito a aparência dos outros. Entendeu? Ele não consegue enxergar a essência, ninguém consegue enxergar a essência de ninguém, só Deus. Entendeu? Então, aceite você como você é. Reconheça que você tem dificuldades. Entendeu? E que você vai trabalhar para superar essas dificuldades como espírito mortal que você é. Entendeu? Porque Deus não vai analisar fatos da vida da gente. Vai analisar as intenções que geraram os fatos. E ser humano não quer saber da intenção dos outros. Fica analisando os outros pelos fatos. Você fez isso, você é assim, você vive desse jeito. Você não sabe as dificuldades que ele está tendo que trabalhar para ser daquele jeito. Então respeita isso no outro. Procura ter um pouco de indulgência diante da dificuldade do outro, entende? E oferece meios para que você, convivendo com ele, sirva de estímulo para que ele vá adiante e vença as suas dificuldades. Porque no frigir dos ovos, entende? Esse relacionamento que a gente tem aqui na Terra, onde existe um amor conjugal, um amor familiar e um amor social, a gente trabalha esses três tipos de amor para desenvolver só um, do ponto de vista espiritual, que é a fraternidade. É eu saber enxergar minha mulher como uma irmã minha. Eu enxergar o meu filho como um irmão meu. Coisa que é muito difícil das pessoas enxergarem. Pode falar. Tem diferença entre intuição e inspiração? Porque às vezes a gente tem que tomar uma decisão, mas a primeira ideia que vem, inspiração. No livro dos médiuns você vê a diferença. Sabe? Kardec faz essa diferença nos tipos de mediunidade. Mediunidade inspirativa e mediunidade intuitiva. A inspirativa, ela é muito mais sutil. Entendeu? Fica muito difícil às vezes a gente diferenciar uma da outra. A intuitiva não. A intuitiva você vê que chegou uma ideia nova, que muitas vezes aquela ideia você não é minha, mas você gostou daquela ideia. Entendeu? A intuitiva existe você e a ideia uma diferença. Na inspirativa é quase que inexistente essa diferença, sabe? De tão sutil que ela é. Não interessa. Não fica sabendo, não quero saber se é do anjo da guarda, se é familiar, se é simpático. Você tem sua consciência ética para analisar aquilo que está te chegando. Porque nada acontece ao acaso. Nada. Se chegou até você, é porque você tem condição e isso está em você para que você trabalhe e se melhore. Entendeu? Não vá querer saber isso. Tem uma passagem de Kardec, inclusive está no livro dele, no filme dele, que ele está sentado com a esposa, depois de sofrer várias agressões, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, que uma das médias que mais trabalhou no Livro dos Espíritos, ela chega para ele, solta as cachorras, diz um monte de improvério, e ela vai embora. E a esposa de Kardec vira para ele e diz, ela estava sob má influência. E sabe qual é a resposta dele? Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Porque ela aceitou o que é negativo, é porque o negativo é dela também. Então, quando você faz algo negativo e você tenta ter o desculpido, dizer, é meu obsessor. Que diferença isso faz? Nenhuma. Você casou com a mulher dele. Então, a gente, como espírito imortal, a gente precisa acessar o nosso superconsciente com isso aqui. É diferente disso aqui.
A vontade é o que eu estou agindo no meu dia a dia com a personalidade que eu estou tendo. Boa vontade é quando eu uso a pura intenção na direção do bem. Eu não vou estar agindo segundo meus princípios, meus conceitos com a boa vontade. Eu vou estar agindo com o bem que eu quero alcançar, me integrando com aquilo. É o que a gente precisa usar para poder vencer as dificuldades. Por isso que a gente costuma dizer, nada é tão difícil que quando eu tenho boa vontade, eu não possa superar. E nada é tão simples que quando eu tenho má vontade, se torna impossível. Então é aqui que está a diferença. Aqui eu uso só a minha intenção, segundo os meus princípios. Aqui eu estou usando a minha intenção na direção do bem, não dos meus princípios, mas na direção da verdade, do que é certo, do que é correto que eu devo fazer. E é esse sentimento que a gente tem que saber trabalhar, porque tudo que vem com ele é bom por excelência. Não existe nada negativo com boa vontade. A boa vontade está focada no bem. E o bem é o único caminho que Deus mostrou para que a gente seguisse, para poder chegar até ele. Então trabalhe essa boa vontade. Vai atrás disso, porque isso depende de você. Você, quando está agindo com boa vontade, você está acessando o seu pré-frontal, onde está seu superconsciente, e todas as ferramentas que você precisa para vencer as provas e expiações e realizar cada vez melhor as suas missões. Isso depende de cada um de nós. Isso não depende de ninguém. É a minha intenção na direção do bem, não é a intenção do marido, nem do filho, nem do pai, nem da mãe, nem do governo. Não é. É minha, eu, comigo mesmo, que eu vou querer me melhorar. Entende? É aí que eu vou estar aceitando a vida como uma dádiva de Deus. É aí que eu vou estar tendo o sentimento de aprendiz, de me tornar melhor. É aí que eu vou estar exercitando o meu dever consciencial, que são as obrigações morais que eu sei que eu preciso trabalhar diante do que a vida está me oferecendo. Então que a gente trabalhe na direção dessa boa vontade, que eu saiba educar a minha vontade, indo atrás do bem para que venha iluminar. Por isso que a gente fala que o nosso superconsciente, ele tem que ser o regente da nossa casa mental. Quando os amigos superiores chegam para que eu realize o gosto, me vinculando no primeiro andar, eu estou fazendo esse primeiro andar o regente da minha casa mental. Eu vou estar deixando que o hábito e os automatismos tomarem conta do meu ser consciente e eu nem consigo olhar o meu superconsciente. Porque isso aqui está totalmente diferente disso. Por isso que nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu devo, porque geralmente o que eu devo é o que eu não quero. Entendeu de onde é que vem essa frase? É a representação simbólica da nossa casa moral. Mas na semana que vem a gente dá continuidade. Muito obrigado. Façamos nossa prece. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e em todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmacerão.
só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso assim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a atuação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, com júbilo e agradecimento, finalizamos a reunião de estudo de hoje. Agradecimentos pelo amparo das nossas emoções, por reflexões salutares, porque nos dias que se seguem, façamos uso de tudo aquilo que foi visto em nosso benefício, nas nossas mágoas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como